Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. MPF quer garantia de direitos fundamentais a todos os índios do Brasil com demarcação urgente de terras. E em Brasília, para fazer valer esses direitos básicos de cada cidadão, o Conselho Nacional do Ministério Público cria uma comissão especial. MPF na comunidade vai conhecer a realidade das regiões mais carentes de Roraima e divulgar trabalho em defesa da sociedade, do meio ambiente e do patrimônio público. E veja também, reunião na Secretaria Nacional dos Direitos Humanos debate como vivem os ciganos do país e como criar mecanismos para proteger os direitos dessa população. Essas e outras notícias agora, aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Os direitos das populações indígenas brasileiras são protegidos pela Constituição Federal. A Carta Magna também estabelece que os índios são os senhores das terras. Mas, na prática, a posse da terra é um sonho distante para as comunidades. A demarcação que daria a posse das propriedades às tribos espalhadas por todo o país não chega a 2% de um total de 12,41% do território brasileiro. O Ministério Público Federal defende o reconhecimento urgente dessas terras como caminho para se assegurar aos índios o acesso aos direitos fundamentais, como saúde, educação e transporte. Na terceira reportagem da série, você vai conhecer a dura realidade dos indígenas no Brasil. O atendimento veio com a ajuda dos médicos da Força Aérea Brasileira. O índio da aldeia Caravuvu, no Macapá, sente dores por todo o corpo. Não se levanta mais da rede. Consegue esticar? Não. Dói. Diante da gravidade do quadro, o paciente é transferido para um hospital na cidade. Ele está com malária. O acesso à saúde pública é um dos direitos que todo índio tem, como educação, transporte, mas a falta de reconhecimento de terras indígenas impede a prestação desses serviços. Sem reconhecimento, os governos não podem levar assistência às aldeias. No Maranhão, o Ministério Público Federal conseguiu, na Justiça, liminar que obriga a União a fornecer água potável suficiente para os índios. A ação foi proposta no Dia D da Saúde Indígena, em dezembro do ano passado. Não ter água potável nas aldeias gera, como consequência, que os indígenas estejam expostos a doenças que possam agravar a situação de saúde deles. Isso ataca, sobretudo, crianças e idosos, que estão mais vulneráveis. As crianças que estão bebendo aqui, e o próprio adulto, nós estamos adoecendo, dá diarreia, a gente dá doença que a gente não sabe. Por que a gente está pegando a doença? Bebendo essa água suja que vocês estão vendo, que a gente está aqui, ó. Essa água aqui, né? A gente queremos água boa. Nós somos seres humanos, que nós estamos querendo água boa. Na região centro-oeste, no Mato Grosso do Sul, os índios também sofrem com a falta de água. Em vários barracos, a água só vem assim, quando chove. Não dá pra gente tomar, né? Muito suja a água. Talvez nós pega lá da escola a água. A situação por aqui é tão grave que, na falta do leite, a pequena Andriele acaba tomando água suja com açúcar. O Conselho Indigenista ligado à Igreja Católica alerta que antes mesmo do reconhecimento de terras indígenas, o governo deveria garantir os direitos básicos dos índios. O que deveria acontecer era exatamente uma agilização dos procedimentos de demarcação, das terras e, junto com os procedimentos de demarcação, ou mesmo antes disso, também
uma atenção qualificada no que tange a política pública de saúde, de atenção à saúde dos povos indígenas, que é uma responsabilidade do Ministério da Saúde e mais diretamente da Secretaria Especial de Saúde Indígena, bem como de atendimento à educação escolar indígena. Mas, para a FUNAI, o primeiro passo é a demarcação. Para muitos povos situados, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, você não vai discutir gestão se você ainda não tem sequer um território, né, demarcado, um território protegido. Então tem essa demanda posta, é uma demanda essencial, uma das nossas ações aí estratégicas do governo federal é a discussão da gestão desses territórios. Não basta demarcar, a gente sabe disso, né? Mas determinadas regiões a gente tem que demarcar sim, né? E continuar com as ações de melhoria de qualidade de vida. No caso dos índios que vivem em acampamentos, o problema é mais grave. Muitas vezes o perigo está ao lado, como a BR-463, entre as cidades de Dourados e Ponta Porã, no interior de Mato Grosso do Sul. Délcia, índia Kaiowá, perdeu um dos 3 filhos. Gabriel, de apenas 4 anos, foi atropelado bem perto de casa. Se você não estivesse morando aqui no acampamento, de repente nada disso tinha acontecido, né? É. Agora ficou triste. Os processos de demarcação se arrastam na justiça e a situação dos índios em Mato Grosso do Sul se torna cada vez mais difícil. Somente aqui no sul do estado existem hoje 8 áreas em litígio, onde o clima é de extrema tensão. Para tentar agilizar esses processos, a FUNAI instituiu recentemente um grupo técnico que deve vir a Mato Grosso do Sul para fazer os estudos antropológicos. São essas análises que vão declarar se essas terras são tradicionalmente de origem indígena. Os levantamentos devem ser realizados em propriedades rurais de 7 municípios do estado, incluindo a região de Amambai, onde foi registrado um dos casos de maior repercussão dos últimos anos, envolvendo a disputa de terras. O assassinato do cacique Nísio Gomes, cuja localização do corpo, até para a própria polícia, ainda é um mistério. O procurador da República no Mato Grosso do Sul, Marco Antônio Delfino de Almeida, acompanha de perto a violência contra os índios. Nós já propusemos ações de responsabilização da União Federal por esse atraso e pelas mortes e por toda essa situação de miséria, né, humana pela qual passam os indígenas. Né? Mas é necessário, então, que o governo federal também tome uma posição mais clara. A resistência dos Kaiowá e Guarani vai até uma altura também e depois ele cai. Significa que eles se suicidam, eles pensam para perder a sua vida. Não por que quer, por pensando da sua terra se eles vão ganhar ou não. Diante de tanta tensão, os índios Guarani e Kaiowá se preparam para a guerra e fazem rituais pedindo proteção na luta pelo reconhecimento de suas terras. E nesta sexta, Dia do Índio, a Câmara do MPF, que trata das populações indígenas e comunidades tradicionais, vai organizar uma audiência pública na sede da PGR em Brasília. O objetivo é debater a demarcação de terras no Brasil. O evento começa a partir de 2 da tarde. Participe! No próximo bloco, o Ministério Público Federal participa de debate sobre direitos do povo cigano na Secretaria Nacional dos Direitos Humanos em Brasília. É daqui a pouco.